Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, como é bom a gente se dispor para escutar a palavra de Deus. Como é bom ser iluminado pela palavra do Senhor. É ela quem nos conduz. E nós temos diariamente esta graça de escutar e refletir a palavra de Deus. Aproveitemos bem esta ocasião. Nós nos tornamos melhores quando escutamos e assimilamos a palavra de Deus. Te convido mais uma vez, meu irmão e minha irmã, a juntamente comigo, permitir que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. O Senhor nos fala porque nos ama. A sua mensagem é uma declaração de amor. Quando escutamos o Senhor e acolhemos a sua palavra, também nos sentimos amados e acolhidos por Ele. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós escutamos este pequeno trecho do Evangelho de São Marcos, mas ele tem um ensinamento muito especial, necessário, indispensável para cada um de nós, para a nossa vivência de nossa fé na comunidade, para as nossas relações com as pessoas. Ouvimos aqui neste trecho do Evangelho João, um discípulo de Jesus, um companheiro de Jesus, que vai até Jesus para lhe dizer que viu alguém que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas que ele e seus companheiros impediram aquele homem de expulsar demônios em nome de Jesus. Qual é a mensagem deste Evangelho para nós? Primeiro é importante a gente dizer que João era um discípulo de Jesus que carregava consigo, até certo ponto, antes de fazer uma experiência profunda de encontro com Jesus, morto e ressuscitado, carregava consigo um desejo de ocupar lugares de honra, de distinção. Era um dos filhos de Zebedeu, destinado com o coração à violência, o espírito de violência, tanto que eram chamados de filhos do trovão, João e Tiago. Eles é quem pediu a Jesus que quando estivesse no reino reservasse um lugar à sua direita e outro à sua esquerda. Portanto, era um daqueles que seguia Jesus, mas por trás tinha interesses pessoais. Claro que depois da experiência com o ressuscitado, isso se transformou e eles conseguiram compreender qual era verdadeiramente o projeto de Jesus, mas inicialmente seguia Jesus com algum tipo de interesse pessoal. É por isso que João se parece muito com cada um de nós. Hoje, nesse trecho que nós escutamos, João representa muito ainda do que é a realidade de algumas pessoas na comunidade. Aqui nós poderíamos dizer que João está fazendo uma espécie de trabalho que nós chamamos hoje de fofoca. João sai e vai até Jesus pensando que iria agradá-lo, contando vantagem por ter impedido alguém de realizar o bem. João foi até Jesus para dizer: Mestre, invoca Jesus com este apelativo, Mestre. Vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos, porque não nos seguia. Por qual razão os discípulos de Jesus impediram aquele homem de expulsar demônios?
Expulsar demônios significa libertar as pessoas. Portanto, é um gesto de um bem realizado em favor das pessoas. E por que os discípulos de Jesus impediram aquele homem de expulsar demônios em nome de Jesus? Diz o Evangelho, porque não era do mesmo grupo, porque não o seguia. Vejam o que foi dito antes. João representa muito do que é a tendência de muitos na comunidade hoje, de pensar que Deus é posse de cada um de nós, que Deus é objeto das nossas mãos, de que nós temos o monopólio sobre Deus, temos o monopólio sobre o carisma. Deus só pode manifestar no meu grupo. Fora do meu grupo, Deus não pode se manifestar. Esta era a compreensão de João. Hoje também não é diferente. Existem muitas pessoas na igreja que pensam que elas são donas de Jesus, que as obras boas de Jesus só podem ser manifestadas no seu grupo, no seu movimento, na sua pastoral. Por isso quer ter um monopólio sobre Jesus. Meu irmão e minha irmã, Deus não é objeto da nossa posse. Nós não podemos controlar Deus. Deus não cabe dentro dos limites do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso movimento. Deus não se limita ao meu carisma. Deus está além de tudo isso. É por isso que o Evangelho de hoje é muito importante para nós. Como que Jesus reage diante desse gesto de João, de dizer que haviam impedido um homem de expulsar demônios? Jesus não admite esse tipo de monopólio do carisma. Veja o que diz Jesus: não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. E conclui o Evangelho dizendo: porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus nos ensina, meu irmão e minha irmã, a somar forças e não dividir. É por isso que logo em seguida o Evangelho vai falar do escândalo. E a gente precisa ter todo o cuidado para não escandalizar. A divisão é motivo de escândalo. Hoje, à luz desse trecho do Evangelho que nós ouvimos, somos chamados a ter um coração largo, a compreender que Jesus, com o seu Espírito, age onde Ele quer, a entender que por meio desta mensagem do Evangelho, Deus não se deixa ser manipulado pelas nossas mãos para se tornar um objeto da nossa posse. Deus é muito mais do que isso. Por isso, nós não temos o direito de querer impedir que outros grupos também façam uma experiência verdadeira de Deus. Nós não podemos impedir que outros grupos façam o bem. Nós não somos legitimados por Jesus a impedir que os outros façam o bem simplesmente por não ser do nosso grupo. Aliás, nós deveríamos aprender isso. Aprender a reconhecer o bem que o outro, que é diferente de mim, que o outro que não participa do meu grupo, realiza. Saber ter um coração agradecido pela generosidade das pessoas que não são do meu grupo. Essa tendência não é cristã de querer salvar a mim e aos meus e condenar o outro e os seus, simplesmente por não fazer parte do meu grupo. Por isso tenhamos um coração mais largo. Deus não cabe dentro das paredes do meu carisma, do meu grupo, do meu movimento, da minha pastoral e da minha igreja. Deus está além e o bem deve ser realizado por todos. Por isso não tenhamos esta mesquinhez de querer impedir que outros façam o bem por não ser do nosso grupo. Ao contrário, o nosso desejo é que todos façam o bem que nós temos a obrigação, como cristãos, de fazê-lo. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Portanto, a mensagem para nós é muito atual. Não podemos, na igreja, querer impedir que outros grupos, outros movimentos realizem o bem. E que saibamos reconhecer este bem realizado pelos outros, mesmo que não sejam do nosso grupo. Mas o bem está sendo realizado, portanto é motivo de alegria para todos nós.
alarguemos o nosso coração e nos comprometamos com o bem acima de tudo, porque Deus não é objeto da nossa posse. O Evangelho que nós ouvimos hoje nos pede um espírito aberto, saber reconhecer o bem que outras pessoas realizam, mesmo que não façam parte do nosso grupo. Saber ter um coração agradecido pelo bem realizado. Por isso que nós queremos nos dirigir ao Pai Eterno com o coração agradecido por tanto bem que as pessoas têm realizado e reconhecer que o Pai Eterno manifesta, para além do meu grupo, a sua bondade alcança o coração de todos. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, te agradecemos pela oportunidade de acolher a mensagem deste Evangelho. Te pedimos a graça de ter um coração bom, um coração que seja capaz de reconhecer o bem que o outro realiza, mesmo não fazendo parte do meu grupo. Ajuda-nos, Pai Eterno, a superar o espírito de rivalidade, de competição. É preciso que nos empenhemos para somar as nossas forças em favor do bem e não criar divisão. Te pedimos isso, Pai Eterno, por teu Filho Jesus, na luz e força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.